Oi pessoal, eu me chamo Michael e hoje eu quero falar sobre um livro que mexeu muito comigo, Boy Raised, de Garrett Colleen. É uma história real, que não é fácil de ler, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer. Essa história fala sobre as terapias de cura gay nos Estados Unidos. Uma coisa absurda, que parece até coisa de filme, mas que infelizmente ainda é real. Boy Raised conta a história de um jovem que foi mandado pelos seus pais para um centro de conversão sexual, um lugar que prometia curar as pessoas LGBTQIAPN+, dos seus pecados. Garrett é filho de uma família batista do interior dos Estados Unidos e o pai dele é pastor. E ele descreve esse pai como uma pessoa muito respeitada na comunidade em que eles vivem. É um homem muito digno e visto assim pelas pessoas que moram ali naquele ambiente. Então você já imagina daí o peso que o autor carregava de tentar ser perfeito tanto aos olhos do pai quanto aos olhos da sociedade em que eles viviam. E aos 19 anos, já na faculdade, o autor sofre por parte de um colega que também era cristão. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, terrível o suficiente, esse mesmo agressor liga para a mãe do autor e conta: olha, seu filho é gay. Ele teve uma relação comigo. Só que ele não conta da parte do estupro. E também o autor também não fala desse estupro para os pais, porque ele pensa o seguinte: não, eles vão relacionar que, por eu ser gay, eu sofri esse estupro. É uma coisa que puxou a outra, então eles não vão se importar. Sendo assim, eu também não vou contar para eles. Então ele esconde esse fato dos pais. E aí esses pais, um pai que é pastor, uma mulher que é esposa de um pastor, e vê o seu filho sendo tirado do armário e se assumindo gay, eles pensam: a gente tem que fazer alguma coisa. E é aí que eles mandam o filho deles para o centro de conversão sexual chamado Amor em Ação. Olha o nome, Amor em Ação. Lá dentro eles tratavam as pessoas que eram gays como se fossem viciados. Viciados assim no mesmo nível de alcoólatras, pessoas que usavam drogas, pessoas que roubavam, pessoas que participavam de gangues. Só pra vocês terem uma ideia, as regras eram tipo: nada de roupas coloridas, ou seja, isso aqui que eu tô usando não poderia ser admitido lá. Mulheres tinham que se depilar 2 vezes por semana, os homens se barbear rigorosamente. Eu também não poderia estar lá. Não podiam ir ao shopping ou usar celular ou ler livros que não fossem cristãos. Teve uma atividade que o autor descreveu que eu achei assim muito surreal, que ele conta que um dos conselheiros, que era o pessoal que fazia parte da organização Amor em Ação, um dos conselheiros pediu para que cada participante fizesse uma árvore genealógica da família. Só que essa árvore genealógica deveria conter os pecados de cada membro da família, para que eles pudessem identificar de onde surgiu o pecado de cada um. Então, se você é gay, surgiu de alguma forma. Um tio, um primo, um avô, uma avó, um negócio assim. E aí eles iam identificar: aqui, surgiu aqui. Então a gente vai tratar a questão a partir daqui. E em 2018, Boy Raised ganhou uma adaptação para os cinemas. O filme consegue ser tenso, ele tem uma fotografia muito escura, tem um ritmo mais lento, e isso faz com que a gente se sinta vivendo aquela situação, que a gente esteja como se a gente estivesse no lugar do protagonista, vivendo aquela angústia. Inclusive, no filme, ele ganha o nome de Jared, interpretado pelo Lucas Hedges. No filme, o pai de Jared é interpretado pelo Russell Crowe, e a gente vê que ele consegue passar realmente essa vibe de um homem gentil, um homem bom, mas que ao mesmo tempo é completamente preso às suas crenças religiosas, e ele acredita realmente que está fazendo a coisa certa ao mandar o filho para esse centro de conversão sexual. Uma frase que ele fala no filme e que mexe muito comigo é a seguinte: sua mãe e eu não vemos como poderia viver sob esse teto, ir ao culto e trabalhar na concessionária se decidiu contrariar a essência de nossas crenças e virar-se contra Deus. Pesado.
Já Nicole Kidman interpreta uma mãe superprotetora e coruja. Ela não gosta da ideia de mandar seu filho para um centro de conversão sexual, onde tem vários estranhos que ela não conhece, mas ao mesmo tempo ela não quer contrariar o marido. Mas mesmo assim ela está todo o tempo ao lado do filho para que nada de ruim possa acontecer com ele e que se acontecer, ela vai estar lá do lado dele. A frase que ela fala no filme que me marcou foi: uma mãe sabe quando algo não está certo. A adaptação do filme foca no sofrimento de Jared em não ser aceito não só pela família, mas por toda a sociedade. Tem uma frase bem pesada que um dos conselheiros do Centro de Conversão Sexual fala, que é bem forte. Ele diz o seguinte: é você quem vai desejar não ter nascido, filho, porque Deus não vai amá-lo do jeito que você é agora, a não ser que realmente queira mudar. É uma frase que muitos gays que foram criados em igrejas têm medo, porque Deus, para as pessoas que foram criadas na igreja, é a figura principal da vida delas. Então, se nem aquela figura principal vai amar você, quem é que vai? O Centro de Conversão Amor em Ação é retratado no filme, assim como no livro, como um lugar que acaba piorando a situação das pessoas LGBT QIAPN+. Piora o sofrimento deles porque eles se veem como se tivesse algo errado com eles e que estão no mesmo nível de viciados que usam drogas, que usam álcool, e eles não conseguem mudar. Mas a história também mostra que o autor teve o privilégio de ter bons pais que aceitaram a sua decisão de não permanecer no centro de conversão sexual. Porque mesmo que eles tivessem crenças e achassem o que era melhor para o filho deles, eles aceitam quando o autor decide não permanecer naquele ambiente mais, porque ele vê que aquilo dali não tem nenhuma fundamentação, nenhuma base, e que aquilo dali não vai mudar nada do que ele é. Então ele decide ir embora. E o pai dele pagava faculdade para ele, então ele poderia usar isso para dizer: olha, se você não continuar nesse centro, eu não vou mais pagar a sua faculdade. E é isso, ou você faz ou você também não se forma. Mas ele continua pagando mesmo depois dele ter a decisão de sair daquele ambiente. E a gente sabe que nem todos os pais são assim. Então você imagina quantas pessoas não permaneceram nesses centros para agradar os seus pais e perderam as expectativas de vida, não tiveram mais esperanças de ser alguém melhor, de mudar, enfim. Realmente é uma espécie de prisão. E uma prisão muito ruim, porque é uma prisão tanto interna quanto uma prisão imposta pelas pessoas que você mais ama. No filme, o Jared tenta esconder que é gay dos pais, mas o pai dele percebe que ele não está falando a verdade. E quando o Jared finalmente decide em contar a verdade, é uma cena muito bonita, é uma cena que se passa na cozinha, com ele, a mãe e o pai, e aí ele conta a verdade e a gente consegue sentir a tensão e o amor presente ali naquela cena. Porque você imagina, de um lado tem um pastor com suas crenças e do outro lado tem um filho que é gay e está contando aquilo para os pais. E também existe uma conversa final entre Jared e o pai, que é uma cena muito bonita, porque novamente a gente vê esse conflito de convicções e amor, porque ao mesmo tempo que você vê que eles se amam, os dois têm convicções de que não vão mudar por causa um do outro, mas que uns vão ter que fazer concessões um para o outro. E antes que alguém diga que essa história é extremamente desrespeitosa com as igrejas, na verdade ela não é. Inclusive, o próprio autor, em uma entrevista publicada na Veja, disse o seguinte: minha mensagem aos cristãos é que meu livro não ataca a sua fé. Na verdade, tento honrá-la. A igreja precisa de constantes reformas. Historicamente, fizemos coisas horríveis em nome de Deus. Essas torturas precisam parar, pois são frutos de um cristianismo que nada tem a ver com a mensagem de Cristo. Boy Erased é uma história que dói, mas que é preciso ser encarada porque ela nos lembra do quanto a luta por direitos e por aceitação ainda se faz necessária. Atualmente, o autor mora em Nova York com o marido e é um ativista LGBTQIAPN+. E as terapias de conversão sexual ainda existem nos Estados Unidos e cerca de 700 mil pessoas já passaram por esses centros. Aqui no Brasil elas são proibidas por lei, mas a gente sabe que algumas igrejas fazem coisas parecidas. O próprio presidente da Amor em Ação se pronunciou e disse que não conhecia nenhum homossexual que tenha se tornado heterossexual e que nenhum nunca foi curado. Inclusive hoje ele se assumiu gay e mora com o marido. Se você já leu, assistiu
ou tem alguma experiência com esse tema, compartilha aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu estou precisando, gente, me dá uma força aí. Obrigado por assistir e até a próxima.